Olá, seja bem-vindo ao primeiríssimo episódio da segunda temporada desse podcast. Eu sou Daniel Prado e essa é a Vida Fora da Caverna. Se você acompanhou a primeira temporada, sabe que minha primeira filha nasceu em maio do ano passado e esse foi o principal motivo que me levou a atrasar mais do que eu gostaria a produção da segunda temporada. Outro motivo importante é que dessa vez eu tomei um cuidado redobrado com as minhas pesquisas e na elaboração de um texto mais preciso e amarrado. Mas a boa notícia é que eu estou de volta com mais um punhado de reflexões na tentativa de ajudar você a encontrar a saída da caverna. Se você não conhece o podcast, eu recomendo que você escute pelo menos o primeiro episódio da primeira temporada para entender onde é que você está se metendo. E já que eu estou recomendando o primeiro, seria mais legal ainda que, caso você não tenha feito, escute toda a primeira temporada. Eu tento elaborar os episódios de forma a criar um corpo de conhecimento relativamente estruturado, então os episódios vão suportando uns aos outros. É claro que eles são independentes na maioria das vezes, mas ouvir tudo na ordem pode ajudar você a entender o que eu falo com um pouco mais de clareza. Nessa temporada vai ter episódios sobre lavagem cerebral, mais coisas sobre medicina alternativa, sobre pão de fermentação natural e até de cinema. Só que nessa segunda temporada as coisas vão ser um pouco diferentes. Eu produzo esse podcast sozinho, do texto e gravação às músicas e efeitos sonoros. Cada episódio me obriga a ler muita coisa, ver documentários e fazer muita pesquisa, e por dividir esse projeto com a minha vida profissional e de pai de primeira viagem, é muito difícil dar conta do prazo quinzenal que eu estipulei para mim mesmo na primeira temporada. Eu até quis escrever todos os episódios e gravar tudo de uma vez, mas eu percebi que estava perdendo o timing de alguns assuntos, e muito embora a pressão do deadline possa ser um estímulo, eu não posso admitir que a qualidade do material que eu quero apresentar seja comprometida por essa pressão. Então, nessa segunda temporada, os episódios não vão ser lançados a cada 2 semanas como na primeira temporada, e sim, na medida em que eles forem ficando prontos. Eu achei melhor sacrificar a frequência em nome de lançar essa temporada mais cedo. Eu vou fazer o possível, é claro, para não demorar muito entre eles, mas pelo menos eu me liberto um pouco da pressão e vocês podem começar a ouvir os episódios mais cedo. Foi justamente porque eu tomei essa decisão que você está ouvindo esse episódio agora em abril. Caso contrário, é provável que ele só fosse lançado no final do ano. Se você não faz ideia de quem eu sou e quer me conhecer melhor ou entrar em contato comigo, é só entrar no site avidaforadacaverna.com. Lá você também vai encontrar todas as referências para cada episódio. Você também pode me seguir no Instagram, @daniel.prado e @avidaforadacaverna. João adora música. Mais precisamente, ele adora cantar. Só que João não desenvolveu seu ouvido para que fosse capaz de distinguir entre diferentes sons e notas musicais. Não foi culpa dele. A janela para desenvolver um bom ouvido musical é curta, e se quando criança ele não teve muita exposição à música, as chances são de que ele tenha muito mais dificuldade para adquirir essa habilidade quando adulto. No entanto, o ponto aqui não é esse. O ponto é que cantar é uma arte complexa. É a extensão e contração das pregas vocais que possibilita que você produza sons, mas é o ouvido que permite regular esses movimentos para que esses sons sejam controlados a fim de produzir notas musicais. Diferentemente de um instrumento como o piano, onde as teclas acionam cordas afinadas previamente e que produzem notas musicais, no canto, é o conjunto da habilidade em mover as pregas vocais aliado a um ouvido capaz de identificar essas notas que cria a possibilidade de cantar afinadamente. Então, João tem um problema duplo. Sem um bom ouvido, ele não vai conseguir produzir notas afinadas, e justamente porque não tem um bom ouvido, ele também não tem como consertar essas notas, uma vez que seu ouvido não percebe que elas estão desafinadas. João não consegue ser um cantor competente porque carece exatamente da habilidade que ele precisaria ter para identificar essa incompetência, e isso pode levá-lo a acreditar que é um cantor excelente. Essa condição onde alguém não tem a habilidade necessária para identificar a própria incompetência tem um nome. A essa altura, você até já deve ter ouvido falar. Efeito Dunning-Kruger. É o efeito Dunning-Kruger que pode explicar como João pode acreditar que é um cantor super competente quando, na realidade, ele é um cantor abaixo da média. No entanto, hoje em dia ele é raramente usado para se referir especificamente a habilidades artísticas, por exemplo. Mas o termo explica perfeitamente um fenômeno antigo e que tem se tornado um dos maiores problemas humanos da atualidade. Pessoas burras se achando as mais inteligentes do pedaço. Eu sei que eu posso estar pesando a mão, mas infelizmente não dá mais para escapar da realidade dura que a gente enfrenta hoje. A estupidez humana tem reinado soberana no nosso e em outros governos, e a fase de ficar procurando eufemismos para não parecer grosseiro já passou faz tempo. O mundo está rolando ladeira abaixo porque idiotas completos assumiram o poder no pior momento possível da história moderna.
Compreender melhor esse fenômeno pode nos ajudar não só a identificar esses idiotas, como também nos ajudar a perceber até que ponto nós mesmos estamos sujeitos aos efeitos dessa condição. Sim, é importante entender que todos nós estamos sujeitos ao efeito Dunning-Kruger exatamente pelo dilema que ele impõe. Deixa eu explicar. O efeito Dunning-Kruger é essencialmente um problema de metacognição, ou seja, nossa capacidade de conhecer o nosso próprio conhecimento. A questão central da discussão é que o motivo que leva alguém a ser incompetente é o mesmo que impede essa pessoa de reconhecer a própria incompetência, e isso, em última análise, pode fazer com que essa pessoa acredite ser extremamente competente. Em um estudo publicado em 1999, sujeitos foram testados em áreas como humor, raciocínio lógico e gramática e precisavam, logo após o teste, apontar o quão bem eles achavam que tinham se saído. Os estudos revelaram que quanto menor a pontuação de alguém, maior era a nota que essa pessoa achava que tinha tirado. Em outras palavras, quem teve os piores resultados acreditava ter tido os melhores. A publicação original está linkada na página de referências do site e você pode ler na íntegra se quiser. Como no caso do João. O que o faz ser um mau cantor é justamente o que impede que ele entenda que é um mau cantor, e eventualmente João pode achar que canta bem. No caso de pessoas burras é a mesma coisa. O déficit cognitivo de alguém impede justamente que ela tenha a cognição necessária para reconhecer esse déficit e assim ela pode acabar supervalorizando sua capacidade cognitiva. Um dos filósofos mais influentes do século XX, o britânico Bertrand Russell, já havia dado pistas de que compreendia esse fenômeno em uma publicação feita em 1933 intitulada O Triunfo da Estupidez, lamentando o crescimento do nazismo na Alemanha, onde ele dizia, abre aspas, a causa fundamental desse problema no mundo moderno é que os burros estão cheios de certeza, enquanto os inteligentes cheios de dúvida. Fecha aspas. Mundo moderno, ascensão da extrema-direita, burros cheios de certeza. Até parece que Russell escreveu isso hoje, né? Você já deve ter visto essa frase por aí. Para ir ainda mais longe, na introdução de seu livro A Descendência do Homem, publicado em 1871, Charles Darwin já dizia, abre aspas, ignorância frequentemente gera mais autoconfiança do que conhecimento, fecha aspas. A premissa pode até ser antiga, mas foi só em 2009 que ela ganhou nome e virou a celebridade dos vieses cognitivos. Tudo começou quando dois pesquisadores americanos, Justin Kruger e David Dunning, se depararam com uma matéria bizarra publicada em um jornal na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, que contava a história de MacArthur Wheeler. Wheeler assaltou 2 bancos em Pittsburgh em plena luz do dia, sem nenhum esforço para esconder o seu rosto. Algumas horas depois, sua imagem estava estampada nos noticiários e logo que foi preso, quando os policiais mostraram a ele as imagens retiradas das câmeras de segurança dos bancos, Wheeler olhou incrédulo e disse, ué, mas eu usei o suco. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, meu pai me ensinou uma técnica que era usada por espiões na Segunda Guerra Mundial. Esses espiões escreviam mensagens ocultas usando suco de limão. Não era possível ver a mensagem, que só se tornava visível quando aplicavam calor nela. Por esse motivo é que suco de limão é considerado uma espécie de tinta invisível, porque sim, se usada para escrever algo, ela funciona como tinta e na medida em que a palavra escrita não pode ser vista, ela é considerada invisível. A tinta. Mas de alguma forma, Wheeler entendeu que essa tinta seria capaz de tornar invisível qualquer objeto pintado por ela, então esfregou suco de limão no rosto, acreditando que assim ficaria invisível para as câmeras de segurança. Para você que nesse momento está ouvindo um podcast sobre pensamento crítico, isso pode até parecer o cúmulo da burrice, e provavelmente é. Mas o quanto eu e você superestimamos nossa própria inteligência? Se você já se fez essa pergunta, é bastante provável que você sofra menos os efeitos que Dunning e Kruger apontaram nos seus estudos. Afinal, se você duvida da sua própria inteligência, isso significa que você teria as habilidades necessárias para verificá-la. Se você é inteligente, sabe que pode estar errado o tempo todo. Essa dúvida é o que alimenta a nossa curiosidade e desejo de aprender. O efeito Dunning-Kruger ainda revela uma questão complexa das relações sociais. Desde que o efeito se tornou conhecido, ele foi capaz de demonstrar como pessoas idiotas mantêm uma autoconfiança acima da média. O problema é que essa autoconfiança é quase sempre vista pelos outros como uma qualidade. Isso poderia explicar como foi que imbecis completos como o Donald Trump ou o Jair Bolsonaro chegaram onde chegaram. A confiança de alguém que se situa na zona crítica do efeito Dunning-Kruger é a maior possível.
Adolescentes são, na média, um ótimo exemplo disso. Não sabem nada, mas se comportam como se soubessem tudo. Isso ocorre porque, na maioria das vezes, eles não têm ainda como saber o que eles não sabem. Uma forma razoavelmente simples de compreender o fenômeno também é olhar para o desenvolvimento das crianças. Minha esposa me conta uma história de quando ela trabalhou uma pequena temporada em uma escola bilíngue para crianças, e tinha um garoto de uns 3 anos, mais ou menos, que tinha o hábito de fechar os olhos sempre que alguém dizia para ele não fazer o que quer que ele estivesse fazendo. Felipinho fechava os olhos e prosseguia como se, ao fechar os olhos, ele ficasse invisível. Dá para entender a lógica dele. Se ele não está vendo ninguém, ninguém está vendo ele. Uma criança dessa idade ainda não consegue entender bem como o mundo funciona e, por isso, parte de uma premissa falsa para chegar a uma conclusão equivocada. Quando uma criança age assim, a gente acha bonitinho. Mas e quando é o presidente da República? Mas, Daniel, você está querendo dizer que o Bolsonaro tem o intelecto de uma criança de 3 anos? Não. Calma lá. Não vamos superestimar a inteligência do presidente, né? Por favor. Tudo leva a crer que a mentira deliberada é um plano de governo meticuloso, como, por exemplo, dizer que nunca se referiu à Covid como gripezinha, mesmo tendo vídeos dele falando exatamente isso. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Mas a minha intuição me diz que talvez seja menos meticuloso do que parece. Bolsonaro trata o povo brasileiro como idiota porque ele é um idiota. Ao se entender como alguém com a inteligência acima da média, ele supõe que o povo intelectualmente inferior não seria capaz de identificar suas trapaças. Aliás, essa é outra característica tipicamente enquadrada no efeito Dunning-Kruger, não reconhecer a inteligência alheia e se colocar como intelectualmente superior. Dunning e Kruger argumentam que o efeito descrito por eles não trata apenas do reconhecimento da própria incompetência, mas também da capacidade de reconhecer competência nos outros. Segundo eles, abre aspas, o mesmo conhecimento que fundamenta a capacidade de produzir um julgamento correto é também o conhecimento que fundamenta a capacidade de reconhecer um julgamento correto. Carecer de um é ser deficiente no outro. Fecha aspas. Eu vou propor um exercício inspirado em um exemplo real aqui para a gente analisar uma certa capacidade intelectual. Quando você vê o presidente de 4 no chão, em público, diante de câmeras de TV, em uma infeliz tentativa de demonstração de vigor físico, onde ao invés de acompanhar militares em uma sequência de flexões de braço, ele balança o pescoço para cima e para baixo freneticamente, o que você acha que está passando na cabeça dele? Antes de você tentar responder, vamos colocar essa situação em perspectiva. Apesar de ser um ex-militar e ainda se sentir parte daquele contexto, Bolsonaro agora é um chefe de Estado e é de se esperar algum tipo de decoro vindo de um cargo como esse. Mas não é de hoje que líderes autoritários colocam em suas agendas demonstrações públicas de vigor físico. Então, não seria estranho que ele decidisse pagar 10 flexões junto a um bando de militares como forma de demonstrar esse tal histórico de atleta. Só que a essa altura, Bolsonaro é um senhor na casa dos 60 e poucos anos de idade que tinha tomado uma facada na barriga havia poucos anos. Então, é de se esperar também que ele não tivesse mais as mesmas condições físicas de quando aprontava altas confusões no quartel décadas antes. Então, eu, no lugar dele, antes de me pôr de 4 no chão para fazer uma única flexão de braço sequer na frente do Brasil inteiro, me perguntaria algumas coisas. A principal sendo se eu realmente teria condições físicas de executar o exercício. Afinal, se a resposta for não, isso provavelmente resultaria em uma possível chacota nacional. Eu até já conseguiria ver as manchetes dizendo como o presidente é incapaz de fazer uma única flexão de braços. Outra coisa importante que passaria pela minha cabeça é que, mesmo que meus seguidores esperem que eu demonstre minha forma física de atleta em público, eu também sei que não se espera que um presidente da República faça flexões de braço em uma cerimônia qualquer. Então, eu usaria isso a meu favor. No final das contas, é melhor que ninguém saiba se eu consigo ou não fazer uma flexão de braço do que todo mundo tendo certeza de que eu não consigo. Só que isso que eu descrevi aí é parte estrutural daquilo que a gente chama de metacognição. Só alguém minimamente inteligente seria capaz de fazer essa avaliação sobre si próprio e também medir as diversas consequências das suas ações. Até poderia ser o caso de que Bolsonaro, no alto da sua incapacidade de autoavaliação, tivesse cometido o erro de descer ao chão e perceber, tarde demais, que não é mais o jovem atleta de antes e que agora se vê numa situação delicada. Mas ele deu essa demonstração infeliz mais de uma vez, todas passando um dos maiores ridículos que um chefe de Estado poderia passar. Ao invés de força, a única coisa que ele demonstrou foi uma estupidez sem precedentes.
Eu não tenho como realmente saber o que se passou na cabeça dele quando ele decidiu pagar esse mico, mas eu tenho uma suspeita. Assim como o Filipinho, Bolsonaro acredita que encontrou uma forma de simular uma flexão de braço de modo que ninguém seja capaz de perceber as diferenças entre um e outro. Ao ficar de quatro e chacoalhar o pescoço vigorosamente, ele realmente acredita que se ele não vê a diferença, ninguém vê. Só isso explicaria como alguém na posição dele se prestaria a esse papel ridículo. É essa pessoa que se encontra no cargo máximo da política brasileira, decidindo sobre saúde na maior crise sanitária em um século, sobre economia, segurança pública e educação. Alguém que acredita que consegue enganar 200 milhões de brasileiros de que sua flexão de pescoço é indistinguível de uma flexão de braços. Se você acha que ele se engana apenas a respeito das flexões de braço, eu te pergunto. Você realmente acredita que na vida dele, MacArthur Wheeler, o ladrão quase invisível, se enganou só sobre suco de limão? Eu não tenho como apontar cada caso onde Jair demonstrou o vazio infinito que existe dentro da sua caixa craniana. Eu tenho mais o que fazer da vida. Mas eu vou dar 2 outros exemplos para trazer mais algumas evidências para a mesa. Antes de cada um, eu vou fazer uma contextualização. Em 1998, eu passei 1 ano no serviço militar obrigatório, mais especificamente no tiro de guerra. O tiro de guerra é uma espécie de exército de brincadeirinha que usa o seu dinheiro com a justificativa de formar a reserva do exército brasileiro ou, como o site do próprio exército diz, abre aspas, dar a oportunidade ao cidadão de contribuir, ainda que de forma modesta, com a defesa da pátria. Fecha aspas. No entanto, minha teoria favorita é de que o tiro de guerra foi criado porque o serviço militar obrigatório retirava de centenas de cidades brasileiras uma força de trabalho jovem que precisava ir para outras cidades cumprir a lei. Muitos desses jovens acabavam formando famílias e arrumando empregos nessas cidades maiores, o que era, em última instância, ruim para a economia local dessas pequenas cidades. Então, inventaram essa bizarrice chamada de tiro de guerra com a finalidade de manter a obrigatoriedade sob a justificativa de formar cidadãos mais conscientes e engajados. É um exército, mas só para inglês ver. No final do meu período no tiro de guerra, eu me formei cabo e terminei o ano com uma inscrição na minha carteira de reservista, da qual eu nunca vou me esquecer. Cabo NQR2C. Parece até legal, né? Eu não me esqueço porque na formatura eu perguntei ao meu sargento do que se tratava e a resposta foi bastante precisa. A inscrição significava cabo não qualificado, reserva de 2ª categoria. O soldado do tiro de guerra é chamado de atirador. Durante aquele ano eu passei 2 horas por dia batendo o pé no chão, limpando o banheiro, levando bronca porque não fiz a barba perfeitamente ou engraxei o meu coturno, competindo com os meus colegas para ver quem desmontava e montava mais rapidamente os fuzis da década de 50 que a gente pendurava no ombro e servindo de latrina para todo tipo de ofensa que os senhores supremos do tiro de guerra, os sargentos, adoravam proferir. Mas o exército é diferente, Daniel. Lá a coisa é séria. Então, sabe qual era a punição para atiradores insubordinados? Serviu o exército. No meu ano, um atirador com o nome de Silva foi pego na guarda de madrugada, dormindo no capacho do saguão com o fuzil carregado encostado na parede. Silva foi expulso e serviu o exército no ano seguinte. Outros 3 atiradores foram expulsos naquele mesmo ano por motivos semelhantes. Esse é o perfil médio do soldado brasileiro, o Silva. É evidente que o exército não é só composto por atiradores expulsos, tem pazuelos também. O Ministério da Saúde, chefiado por um general especialista em logística, trocou o carregamento das vacinas contra o coronavírus destinadas a 2 estados. E a falha só foi Durante esse período, eu também pude praticar tiro. Afinal, eu era um atirador do Exército Brasileiro com a honra de poder defender minha pátria eventualmente. Foram 10 meses de tiro de guerra. Nesse tempo, foram 2 sessões de prática de tiro, uma no começo e outra no final do ano, onde cada um de nós deu a quantidade mais do que necessária para qualificar alguém como atirador. 9 tiros. É isso aí que você ouviu. 9 tiros no total. Eu não sei dizer como foi a prática média de tiro do Silva no ano seguinte, mas a minha suspeita é de que não tenha sido muito maior do que isso. Toda essa história serve para colocar uma fala do nosso presidente em contexto. Em novembro de 2020, quando o presidente norte-americano eleito Joe Biden ameaçou levantar barreiras comerciais contra o Brasil, caso o governo não fizesse nada a respeito dos incêndios na Amazônia, Bolsonaro disse em uma cerimônia que a diplomacia já não serviria mais para lidar com aquele tipo de ameaça e que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora.
Senão não funciona. É evidente que esse foi um dos memes mais replicados do ano de 2020. Eu achava que fosse consenso que um dos exércitos mais bem preparados do mundo fosse o exército norte-americano. O orçamento do Departamento de Defesa norte-americano do ano de 2020 foi de quase 700 bilhões de dólares. Reforço, bilhões. Isso dá quase 4 trilhões de reais. Enquanto as Forças Armadas brasileiras gastam quase 70 milhões de reais em picanha e cerveja, o exército americano compra um único drone por esse valor. Bolsonaro ameaçando os Estados Unidos com pólvora é o equivalente a uma criança sedentária de 12 anos chamando todos os lutadores do último UFC pra porrada. E antes de alguém dizer que foi só uma bravata, a gente não pode esquecer de que cargo é esse que ele ocupa. Ele é o chefe de Estado do Brasil e disse isso em uma cerimônia pública, oficial, no Palácio do Planalto. Essa não é uma ameaça da pessoa física, Jair, feita no calor da emoção enquanto molha o pão com leite condensado no café na mesa da cozinha. Essa é uma ameaça feita pelo presidente da República em uma cerimônia oficial. Para mim, ela só existe porque Jair acredita mesmo que tem alguma chance de chamar os Estados Unidos para porrada e não só sair vivo, mas também vitorioso. Aliás, Jair adora chamar os outros para porrada, né? O que eu não daria para ver aquele senhor que não consegue fazer uma flexão de braço saindo na porrada com alguém. Uma declaração idiota como essa pode sim afetar nossa vida, porque barreiras comerciais levantadas pelos Estados Unidos podem ser um golpe bastante dolorido na nossa economia. O segundo exemplo é tão simples quanto é danoso. Você não precisa ser um gênio para saber que a respiração ocorre através do nariz e da boca e que só é possível em função dos pulmões. Também não precisa ser um gênio para entender que um vírus como o da gripe, por exemplo, atinge principalmente os pulmões. A principal forma de transmissão do vírus da gripe é exatamente através das vias aéreas. Alguém contaminado fala, tosse ou espirra e gotículas repletas de vírus ficam suspensas no ar até que alguém as respire e se contamine. Com a Covid não é diferente. Por ser uma doença que ataca diretamente os pulmões, as vias de transmissão são essencialmente as mesmas. Se você contar essa dinâmica para uma criança e perguntar como ela faria para evitar se contaminar ou ser contaminada, eu aposto com você que ela diria que é só cobrir a boca dos dois, da pessoa doente e da pessoa saudável. Máscaras impedem não só que as gotículas de alguém contaminado se espalhem, como protegem alguém saudável de ser contaminado por elas. Tá bom, vai. Ciência é um negócio sério e não dá pra gente ficar se baseando em uma lógica simplória como essa. Acontece que a ciência já cansou de demonstrar como uma das formas mais eficientes de evitar a contaminação pelo coronavírus é através da utilização de máscaras. Mas Jair discorda. Para ele, a máscara não só não funciona, como prejudica quem a utiliza. Indo contra o consenso lógico e científico do mundo inteiro, um ex-capitão do Exército Brasileiro e político de carreira sabe melhor. Se a burrice desse sujeito servisse apenas para que ele próprio deixasse de usar a máscara, seria problema só dele. Só que, mais uma vez, a gente não está falando do Jair largado no sofá com a camisa da seleção e usando Raider, reclamando para a pobre Michele ao ouvir uma notícia sobre máscaras no Jornal Nacional. É o presidente da República que agora recomenda a não utilização de máscaras para toda a população. É o presidente da República que causa aglomerações e permite a disseminação da Covid ao ponto em que, no momento em que eu estou escrevendo esse episódio, só no Brasil, mais de 4.000 pessoas morreram nas últimas 24 horas em decorrência da Covid. Então, é realmente uma pena que a gente não tenha parado apenas na infeliz flexão de pescoço. Ainda que se argumente que essa é uma estratégia deliberada de propagação do vírus, o simples fato de ele se permitir falar as atrocidades que ele fala publicamente mostra como realmente inteligência não é o forte dele. O efeito Dunning-Kruger ainda levanta um outro problema sério. Na medida em que alguém não é capaz de compreender a própria ignorância e, com isso, acreditar que é mais inteligente do que a média, essa pessoa está condicionada a alimentar outro problema grave que a nossa sociedade enfrenta, a pós-verdade. Eu discuti o problema da pós-verdade brevemente no episódio 8 da primeira temporada. Ela é um fenômeno onde basicamente alguém acredita que a opinião dela tem o mesmo valor que os fatos. Isso é o que permite que pessoas sem nenhuma experiência na área da saúde acreditem saber mais do que epidemiologistas, por exemplo. Nosso gênio com J, que ocupa o Palácio do Planalto, não entende apenas de máscaras mais do que a comunidade científica mundial. Ele também entende de medicamentos. Cloroquina não precisa de eficácia comprovada, mas vacina sim. Ele acha mesmo que ninguém enxerga essa manobra política deplorável que está custando centenas de milhares de vidas. Há ainda uma série de questões preocupantes que essa institucionalização da burrice levanta.
Como eu disse anteriormente, se você é inteligente, você quer aprender, e para que você se permita aprender, primeiro você precisa aceitar sua própria ignorância. Assim, pessoas inteligentes de verdade se cercam de pessoas mais inteligentes que elas, porque assim o potencial de aprendizado aumenta significativamente. Já pessoas burras, na zona mais crítica do efeito Dunning-Kruger, se acham muito inteligentes, então sequer aventam a possibilidade de estarem erradas. Desse jeito, não só elas não cogitam a existência de pessoas mais inteligentes que elas, como na realidade preferem ser cercadas de pessoas mais burras, para dessa forma conseguirem manter seu status de, entre aspas, mais inteligentes. A equipe de governo de Jair Bolsonaro é a prova dessa teoria. É provável que o nosso país nunca tenha tido tanta gente incompetente reunida. Idiotas completos como Ernesto Araújo, Abraham Weintraub e Damares Alves são só alguns exemplos. O perigoso dessa história é que figuras como essas não são apenas pessoas incompetentes. São pessoas incompetentes trabalhando em agendas horrorosas de xenofobia, machismo e racismo, além de ajudarem ativamente na propagação de negacionismo científico. Por fim, ainda há o efeito da validação. Ao ver o líder máximo de um país falando asneiras completas, seus seguidores mais estúpidos entendem que suas próprias ideias sem nexo também têm algum valor. O que antes certas pessoas teriam vergonha de dizer até na mesa de um bar, agora dizem publicamente. E mais uma vez, seus cargos de liderança estimulam ainda mais o negacionismo. 3 exemplos recentes ilustram o que eu quero dizer com isso. O primeiro foi do vereador Alberi Dias, presidente da Câmara de Canela, no Rio Grande do Sul, que sugeriu a pulverização de álcool em gel líquido na cidade, a fim de matar o vírus. Não preciso falar mais nada aqui, né? O segundo foi do ex-governador do estado de Roraima, Ivo Cassol, que descobriu que fumaça de solda cura Covid-19. E o terceiro foi um tweet do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O filho do presidente, que talvez mereça o troféu Dunning-Kruger desse ano, disse que, abre aspas, lockdown é o oposto de distanciamento social. No lockdown, as pessoas são condenadas a ficarem confinadas em casa, aumentando a proliferação do vírus. Fecha aspas. Essas são situações risíveis porque são obviamente estúpidas. Mas em outras tantas, a linha que divide o que é ignorância do que é maldade fica mais borrada. Um bom exemplo disso é um vídeo que eu assisti no ano passado, produzido pelo jornalista e escritor Guilherme Fiuza, e que demonstra como o desconhecimento de um assunto pode fazer com que alguém acredite entender bastante sobre ele. Em agosto de 2020, quando o Brasil bateu o recorde de 100 mil mortes pela Covid, ele resolveu questionar os números em um vídeo, colocando em dúvida se aquelas mortes tinham mesmo ocorrido em decorrência da Covid. O vídeo faz coro com aquele discurso bolsonarista que a gente cansou de ouvir no começo da pandemia, de que o coronavírus não era tão perigoso assim. Era só uma gripezinha, lembra? O discurso era contra o isolamento social porque ele prejudicaria a economia. No vídeo, ele aponta o que chama de indícios de confusão estatística. Eu não entendo suficientemente de estatística, mas o problema aqui é outro. Como um aparente defensor do pensamento crítico e da verdade, ele pergunta onde foram parar as mortes atribuídas a infarto, AVC, septicemia e outras que se esperava para aquele ano, comparando com os índices do ano anterior. O vídeo, apesar de parecer genuinamente questionador, tem áreas de teoria da conspiração. Segundo ele, naquele momento em agosto de 2020, 70 mil mortes em função dessas doenças haviam simplesmente desaparecido. Isso ainda sem contar mortes por câncer ou acidentes, e prossegue levantando uma hipótese de que muitas pessoas poderiam ter morrido com Covid e não por Covid. No entanto, ao comparar simplesmente o número de mortes de uma determinada doença de um ano típico como 2019 com as de um ano atípico como 2020, Fiuza simplifica uma questão profundamente complexa de maneira bastante infantil até. É como se alguém em um ano de guerra, por exemplo, questionasse onde foram parar todas as mortes por doenças esperadas para aquele ano e sugerisse que talvez as pessoas tenham morrido com tiros e não por tiros. A questão é complexa porque uma avaliação como essa do vídeo demandaria uma análise criteriosa de todo tipo de dado, que iria desde a redução de infartos em função de uma diminuição de atividades esportivas de fim de semana, até o aumento dos mesmos em função do estresse e sedentarismo que poderia ocorrer em razão do isolamento social. Isso sem contar as dificuldades de diagnóstico apropriado pela falta de testes na época e de registros precários feitos por cartórios em um país de dimensões continentais como o Brasil, com uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Conhecendo bem o Brasil, é muito mais provável que os números estivessem subnotificados do que o contrário. A única confusão estatística ali é do próprio Fiuza.
O problema não é o questionamento em si. O propósito todo desse podcast é estimular o questionamento. No entanto, a gente já viu que certos questionamentos não são feitos para promover discussão e sim para causar confusão. Discussões sobre se nazismo é de esquerda ou se a Terra é plana são uma poluição perigosa e que só promovem a ignorância. Tudo leva a crer que esse vídeo é só mais uma peça de propaganda produzida pelo pior do bolsonarismo. Mas se a gente mais uma vez considerar que Fiuza aceitou dar sua voz a ela para fazer essa redução simplória, é bastante provável que ele acredite nisso. E se realmente acredita, então é burrice mesmo, senão é só maldade. De um jeito ou de outro, 38 mil pessoas curtiram o vídeo no YouTube e outras milhares compartilharam pelas redes. O fato é que Fiuza cita dados do portal da transparência que não constam no link que ele disponibiliza no vídeo. Em uma outra página do mesmo portal, no entanto, há sim dados específicos para cada doença, mas os números foram ligeiramente alterados por Fiuza, aumentando a discrepância que ele pretende mostrar com o vídeo. Além disso, ele considera apenas um período parcial do ano, ignorando, entre outras coisas, a progressão de contágio de um vírus como esse durante o restante do ano. Meu amigo Fernando Nascimento, que é doutor em ciências pela USP e consultor de gestão e análise de dados, comentou comigo que mesmo que a gente usasse o mesmo método dele para o período total de 2020, ainda teríamos 188 mil mortes a mais que em 2019. De qualquer forma, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, registrou um excesso de mortalidade de 22% em 2020, ou seja, 275 mil mortes a mais do que o esperado para aquele ano. Fiuza divulga números errados de um período parcial do ano e ainda compartilha o endereço errado de onde esses dados foram tirados. Se não for má-fé pura e simples, ele não sabe nada de estatística, de matemática básica e, pelo visto, nem de Ctrl+C e Ctrl+V. Mas e aí? Tem jeito da gente sair desse redemoinho bizarro chamado efeito Dunning-Kruger? Eu honestamente não sei de fato. Eu posso ter falado uma bobagem depois da outra nesse episódio exatamente porque eu não consigo saber o que eu não sei. Dunning e Kruger apontam um paradoxo no final da publicação deles. Uma das formas de uma pessoa incompetente desenvolver a habilidade de perceber a própria incompetência é se tornando competente. Só que na medida em que isso acontece, ela deixa de ser incompetente. Isso basicamente demonstra que muitos incompetentes vão continuar sendo incompetentes. Mas isso não poderia impedir a gente de tentar encontrar uma saída. Uma das coisas que parece ser um bom começo é desenvolver o hábito de se questionar o tempo todo. É a dúvida que nos move em direção ao aprendizado. Uma postura mais humilde diante de assuntos fora do nosso conhecimento pode ser um começo. Uma outra coisa é que sempre que a gente entra em uma discussão, por exemplo, a gente tem que tentar manter a mente aberta para a possibilidade de estarmos errados naquele assunto. É só admitindo que a gente pode estar errado que se cria a possibilidade de aprender alguma coisa. É difícil assumir um erro, eu sei. Mas no momento em que você entende que o erro é a principal porta para o aprendizado, vai perceber que nem é tão ruim errar assim. Quanto mais erros a gente enxerga na gente, mais chances de não estarmos presos no efeito Dunning-Kruger a gente vai estar. Mas apesar do paradoxo no final do estudo, Dunning e Kruger apontam uma possível solução para o problema. Na vida cotidiana, as pessoas não estão muito habituadas a ouvir críticas honestas sobre si ou sobre seu trabalho. Quantas vezes você foi sincero quando alguém te pediu um feedback sobre alguma coisa? Muitas vezes, a gente não tem coragem de falar para alguém onde é que acha que ela pode melhorar por medo de causar algum desconforto. Acontece que talvez em função dessa dinâmica que a gente criou, onde não se fala a verdade para não magoar a pessoa, muita gente desenvolveu o hábito de esperar elogios toda vez que mostra algo a alguém. A pessoa mostra uma habilidade e não quer crítica, quer biscoito, quer tapinha nas costas. E eu penso que um potencializador violento desse fenômeno nos últimos anos foram as redes sociais. Eu cansei de ver gente postando todo tipo de coisa nas redes, desde críticas de seriados até vídeos da pessoa cantando na cozinha, e os comentários serem todos positivos, mesmo quando a crítica é infundada ou o cantor é desafinado. No meio de centenas de seguidores, aquela amostragem de 10 comentários reforçando ou elogiando o conteúdo já é o suficiente para alimentar o engano de quem acha que está fazendo um bom trabalho quando está longe disso. É uma espécie de viés de confirmação. A pessoa vê meia dúzia de comentários positivos e automaticamente entende aquilo como, entre aspas, todo mundo gostou. É claro que não é para sair dando feedback até para quem não pediu, mas é bom considerar se a gente não está validando a incompetência de alguém só para não ficar sem dizer nada ou magoar essa pessoa. E se alguém pedir seu feedback, tente ser honesto. Se a gente quer mesmo o sucesso daquela pessoa, uma crítica precisa pode fazer toda a diferença.
enquanto um tapinha nas costas pode continuar a alimentar aquela ilusão de competência. Eu faço a minha parte, pedindo para que você não tome o que eu disse aqui como verdade só porque eu disse. O que eu quero mesmo é que você duvide de mim como eu mesmo duvido. Por isso é que eu sempre digo que se você acha que deveria acreditar em mim, minha resposta é bem simples. Não acredite. Até a próxima.